Senhor, Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por esse sábado à noite que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é maravilhoso. E nós pedimos a Ti, Senhor, limpa o nosso coração daquilo que não te agrada, daquilo que muitas vezes nós falamos, expressamos e acabamos ferindo ao Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai, que nós somos falhos e precisamos do Senhor. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor nesse momento do devocional no livro de Salmos. E que possamos crescer em estatura e em conhecimento do Senhor. Que possamos estar com o coração aberto ao Teu Espírito, para ouvir o que o Senhor tem para nós, para que o Senhor se faça presente em nossas vidas. E que nós possamos agora, Senhor, meditar na Sua palavra com ações de graças. Que o Senhor venha abençoar a todos que estarão comigo nessa live em nome do Senhor. Cada família que vai ser representada aqui, que o Teu Espírito, o Teu poder e a Tua misericórdia esteja nesses lares. Que esses lares estejam na proteção da graça e do poder de Deus. E que nada, Senhor, nada possa entrar nesses lares que não seja a graça e o amor do Senhor. Que se o inimigo quiser trazer confusão, quiser trazer divisão nessa família, quiser trazer enfermidades, que sejam repreendidos em nome do Senhor. Porque o Senhor é poderoso, Pai. Nós agradecemos, Senhor, a oportunidade que o Senhor nos dá de ir até esses lares e levar uma palavra do Senhor para essas vidas. Eu agradeço, Jesus, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é bondoso. Venha até nós, Pai, falar com o Teu poder e através da Sua Santa Escritura, que é a Tua palavra que traz vida para todos nós. É o que nós louvamos, Pai, e agradecemos pelo nome de Jesus, Pai. Em nome de Cristo que eu agradeço. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos. Muita alegria estar com você nesse sábado à noite, no livro de Salmos. Queria que você estivesse com a graça de Jesus, o poder de Deus na sua casa, na sua família, para que realmente o Senhor venha sustentar todos vocês, trazendo o alimento de cada dia, trazendo o sustento, o cuidado de Deus, e que Deus esteja te protegendo a cada momento, a cada segundo, nessa pandemia tão difícil que nós estamos vivendo agora. Que em nome de Jesus, você esteja debaixo da cobertura espiritual de Deus, da cobertura da graça de Jesus, para que você vença e que em nome de Jesus logo nós passemos por isso e estaremos voltando à normalidade em nome do Senhor, se Cristo não voltar. Que Deus abençoe sua vida, você que é de Pindamonhangaba, São José dos Campos, Jacareí, Campos do Jordão, Sorocaba, que Deus abençoe a sua vida, muito obrigado pela tua fidelidade. Se você puder compartilhar essa live na sua página, eu agradeço, porque outras pessoas também precisam de uma palavra de conforto, de uma palavra de encorajamento, de uma palavra que traz a paz que o mundo precisa nos dias atuais. Que Deus os abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Queria compartilhar com você, você sabe que aos sábados nós meditamos, fazemos um devocional do livro de Salmos, e eu queria compartilhar com você essa noite no Salmo de número 70, Salmo de número 70. E eu queria compartilhar com você esse Salmo, abra sua Bíblia aí nesse Salmo, acompanhe junto comigo, para que possamos agora ouvir o que o Senhor tem para nós. Eu tirei um tema desse Salmo, e esse tema é Senhor, venha ao nosso auxílio. Por que você pode perguntar, Orlando, por que você tirou esse tema? É porque esse Salmo de número 70 é uma oração de Davi. É uma oração clamando a Deus no momento difícil do seu reinado. Por isso eu queria compartilhar com você o Salmo de número 70. Senhor, venha ao nosso auxílio, ou seja, venha ao nosso encontro, venha sobre nós, nos protegendo, nos ajudando, nos direcionando nesses momentos. Por isso eu queria compartilhar com você, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra, leia junto comigo, para que possamos meditar nesse belo salmo, Salmo de Davi, que diz assim:
apenas 5 versículos, é bem curtinho, mas tem grandes coisas a nos ensinar. Salmo de número 70 diz assim: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confunda-se os que me desejam mal. Virem as costas, como recompensa da sua vergonha, os que dizem, folguem e alegre-se em ti todos os que te buscam, e alegre os que amam a tua salvação. Digam continuamente, engrandecidos seja o nosso Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Amém, meus irmãos? Que belo salmo que Davi demonstra para todos nós. Por isso eu queria compartilhar com você hoje, nesse salmo de número 70, Senhor, venha ao nosso auxílio. É um dos momentos mais difíceis, pelo menos na minha geração, que nós estamos agora passando dessa pandemia. É um momento que nós necessitamos do auxílio divino. É um momento tão importante para o povo, que o povo precisa entender que nós temos a oportunidade de buscar a Ele, de clamar a Ele, de pedir a Ele. Senhor, venha ao nosso auxílio. Senhor, venha nos ajudar. Nós somos homens e mulheres que precisam da mão de Deus. Por isso o Salmo de número 70, quando fala que Senhor, venha ao nosso auxílio, é uma oração que Davi está demonstrando. E ele tem 3 esferas dessa oração. Ele ora por si mesmo, ele ora pelos perseguidores e, de uma certa forma, ele ora por todas as pessoas. Deve estar em nosso coração, nos dias atuais, essa semelhança do Salmo 70, porque nós estamos vivendo uma época que nós precisamos orar por nós precisamos orar, o que é normal nós orarmos por nós, mas nós precisamos também orar por todos, e também por aqueles que nos perseguem, ou por essas situações que nós estamos vivendo, pelos políticos que precisam da nossa oração. Por que, Orlando, orar por políticos? Porque a palavra de Deus diz que toda autoridade foi constituída por Deus. E nós precisamos orar por eles para que o Senhor direcione, para que eles caminhem fazendo a vontade de Deus. Porque a vontade do homem é enganosa. A vontade do homem, o coração do homem é enganoso. E essa pandemia está mais focada pelo lado político do que realmente olhar para o ser humano. E se é uma pessoa que ama o ser humano, sempre será o nosso Deus. Por isso nós temos que orar por eles. Por isso que nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. Por isso nós temos que orar por todos que precisam do Senhor. A oração não deve ser egoísta, orando só para si. A oração deve ser olhar para todos, porque Davi entendia que a oração é um recurso que traz à memória aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus sempre fará. Porque se é uma coisa que Deus faz, sempre é coisas boas, são coisas boas. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu convido a você a meditar comigo no Salmo 70, entendendo que esses dias atuais se faz necessário buscar a memória o que Deus fez, o que o Senhor ainda está fazendo no meio dessa pandemia e o que o Senhor fará quando Ele voltar. Nós precisamos entender que essas petições, ou seja, por si, pelos perseguidores e pelos justos, se faz uma forma de entender que o Senhor ainda está agindo. Nós precisamos trazer à memória aquilo que o Senhor ainda faz, aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor tem a fazer. É um momento que o Senhor está nos dando a chance de orar não só por nós, orar por pessoas, orar por perseguições, por aqueles que nos perseguem. Ou seja,
Todos precisam de oração, mas esses momentos estão tão difíceis que as pessoas não conseguem nem orar, porque estão sem alimento, porque estão enfermas, porque estão sem trabalhos, porque estão necessitadas. E nós precisamos trazer à memória aquilo que o Senhor ainda pode fazer. E eu queria convocar você, meu irmão e minha irmã, a buscar a Jesus, a buscar a Deus nesses momentos. Porque Davi nos ensina no Salmo 70 que o Senhor, Ele sempre virá ao nosso auxílio. Mas nós precisamos estar na presença dEle pedindo isso. Porque se você olhar, qual a necessidade do cristão orar? Nós já conversamos sobre isso. Eu trouxe um estudo exatamente sobre isso. A oração não muda a Deus, a oração nos muda. A oração nos aproxima do eterno. A oração nos auxilia a tal ponto de criar uma conexão com Deus. E essa conexão nos faz lembrar das coisas grandes que Deus fez, das coisas grandes que Deus está fazendo e das coisas grandes que Deus fará. Por isso, meu irmão, esse devocional no Salmo 70, eu queria que você lesse com cuidado esse salmo, porque são apenas 5 versículos e tem grandes coisas a nos ensinar. Se você fosse olhar pela visão teológica, você tem grandes coisas a tirar desse texto e trazer, por exemplo, se você olhar no versículo 1, fala assim: apressa-te, ó Deus, e livra-me. Se você olhar numa visão teológica, esse apressa-te, ó Deus, em me livrar, ela vai lá longe. Davi está dizendo a todos os seres humanos que nós precisamos estar perto de Deus. Quando nós ouvimos pessoas que estão dizendo: onde está Deus em toda essa situação? Aonde está o amor de Deus em meio a crianças morrendo, a idosos falecendo, a pessoas sofrendo, sem trabalho, com enfermidade, no leito do hospital? Onde está Deus em tudo isso? Deus está movendo, ainda na sua destra poderosa, essas circunstâncias que estamos vivendo. Mas o homem ainda colhe as consequências, ou seja, nós colhemos as consequências das nossas escolhas. Esse vírus que está aí não apareceu do acaso. Esse vírus que está aí apareceu por imprudência do homem. Não entro no mérito se foi criado ou não. Eu entro dizendo a você que está comigo essa noite, meu irmão, minha irmã, nós precisamos, como cristãos, trazer à memória o que o Senhor fez, o que Ele está fazendo e o que Ele fará. Por isso, quando você pensa no Salmo 70, nesse tema, Senhor, venha ao nosso auxílio, porque só Ele pode nos ajudar nesse momento tão crucial da humanidade. Só Ele pode nos ajudar a mostrar e nos impulsionar que nós conseguiremos vencer, porque Deus está nos cobrindo com a sua graça, nos protegendo, cuidando de nós e nos ajudando, impulsionando a vencer o dia mau. Eu queria, meu irmão e minha irmã, que você guardasse no seu coração esse Salmo 70, porque esse Salmo 70 tem grandes coisas a nos ensinar, principalmente pelo menos 3 situações que o Salmo 70 nos ensina. E eu queria compartilhar com você e gostaria que você trouxesse à sua memória algumas coisas que nós iremos meditar nesse Salmo 70. Primeira coisa que eu queria compartilhar com você essa noite, nessa noite de sábado, nesse devocional do livro de Salmo número 70, que você precisa lembrar, nós precisamos lembrar que devemos depender sempre de Deus. Versículo 1 diz: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Só no versículo 1 ele diz 2 vezes: apressa-te em me ajudar. Apressa-me em me livrar. A partir do versículo 5 diz assim: eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Note que em 2 versículos ele demonstra que ao pedir a Deus, ele está pedindo por ele. Senhor,
apressa-me. Apressa-te, envia o meu auxílio, venha me ajudar, venha me libertar, venha cuidar de mim, venha me proteger. Nós precisamos ter uma oração e trazer à memória essa oração que Deus ainda cuida de nós, que Deus ainda nos protege. Davi pede uma rápida libertação, uma rápida ação divina que nós estamos precisando nos dias atuais. Apressa-me, apressa-te em me ajudar, Pai. Apressa-te em me dar socorro. Apressa-te em trazer a esperança de novo. A minha esperança está acabando, Pai. A minha esperança, muitas vezes, eu não sei você, mas às vezes, eu humanamente falando, Senhor, aonde vai a humanidade? Que não querem depender de Deus. Deus está sinalizando, está dando oportunidade a gente ainda se converter, está dando a oportunidade a gente se arrepender, de ver que Deus ainda fez no passado, está fazendo hoje, e nós precisamos depender do Senhor. Você pode estar tentado a não confiar mais em Deus. Porque as situações que estamos vivendo é exatamente isso que muitas vezes nós pensamos. Porque precisamos nos voltar a Deus, precisamos depender dEle, precisamos entender, você pode tomar ou fazer qualquer tratamento, você pode tomar qualquer vacina, você pode fazer qualquer coisa, mas em vão é tudo isso se você não depender de Deus. É só Deus que nos protege. É só Deus que cuida de nós, é só Deus que traz o alimento, o sustento, o trabalho, é só Deus que enche a nossa mesa com alimento todo dia, porque Ele é fiel. Traga à sua memória a dependência de Deus. Quando vier na sua mente, ou vier no seu coração assolado com a ação do inimigo, dizendo, olha, Deus não está nem aí contigo, Deus não quer saber nada de você, é mentira. Deus quer saber sim. Deus quer cuidar. E se você olhar, é só no Novo Testamento, é só nos Evangelhos, é só nas epístolas que dizem isso? Não. Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e versículo 24 diz assim, assim diz o Senhor, ó Jeremias falando, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se glorie-se nisso, em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor, que faço beneficência, ou seja, faço coisas benécias, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Sabe o que Jeremias está dizendo para todos nós ainda, que ecoa para a eternidade até nesse dia? É que se nós pensarmos só em nós, que só nós somos o tal, que nós podemos, os títulos, riquezas, frutos, que achamos que somos e podemos, aqui nesses versículos Jeremias está dizendo, vocês não são nada sem Deus. E Deus diz, olha que beleza que ele fala no versículo 24, mas o que glorie-se no Senhor. Nós precisamos trazer à memória, meu irmão e minha irmã, a depender mais de Deus. Nós dependemos do nosso trabalho, nós dependemos das nossas finanças, nós dependemos dos nossos títulos, nós dependemos do aceite social, que as pessoas precisam nos aceitar. Nós dependemos do tapinha nas costas, nós dependemos de agradar pessoas, nós muitas vezes dependemos de tudo isso. Mas nós deveríamos depender de Deus. Porque só Deus reconhece. Só Deus conhece. Só Deus dá ao justo aquela retribuição que nós merecemos. O ser humano jamais será justo o suficiente para dar a nós aquilo que nós não merecemos. Ou seja, dar amor quando recebe ódio. O ser humano tem uma dificuldade de assimilar a dependência de Deus porque acredita naquilo que ele pega. Por isso Jesus veio e se encarnou em homem, para o homem conseguir pegar nele e ele falar, tá vendo?
Eu sou um Deus que desço de um altar e venho até você. E você pode tocar, você pode conversar comigo. Por isso, meu irmão, Davi quer livramento, ele quer ajuda, ele quer socorro, ele quer um auxílio, ele quer salvação de Deus. Davi, de fato, quer tudo isso. Por quê? Porque ele pede, Deus, venha depressa me ajudar, sem demora. Ele está desesperado. E talvez você esteja assim também, desesperado. Talvez você esteja clamando há muito tempo para Deus. Alguma área, alguma situação, eu não sei. Mas Deus conhece. E se você tiver no seu coração a certeza que não são as coisas que você tem ou que você possui que pode trazer alívio, e sim a Jesus. Quando você depende dele, você vê a ação dele na história e você não é motivado pelas circunstâncias que estamos vivendo. Muita gente é motivado pelas circunstâncias. Nós não somos, ou pelo menos não deveríamos ser. O que nos motiva sempre é o Senhor. Por isso, depender dele se faz necessário. Vamos trazer à memória a dependência mais dele e menos das circunstâncias que estamos vivendo. Por isso, Davi faz uma oração por ele. Davi pede, Senhor, venha de uma forma rápida me libertar do momento que eu estou vivendo. Me ajuda. Seja sincero na sua oração. Seja sincero na sua petição. Fale o que precisa ser falado. Abra o coração para o que o Senhor tem para você. Abra, fala com Ele. Não tenha vergonha de dizer a seu Deus. Por quê? Porque Deus te conhece. Deus conhece a gente por dentro. Quando Deus nos olha, Deus está olhando de dentro para fora. Nós temos a impressão e temos a certeza que nós olhamos uma pessoa de fora para dentro. Mas Deus nos conhece lá dentro. Se você tem angústia, fala com Deus. Se você está desesperado, fala com Deus. Se você pede a Deus agora com a sua expressão vocal, falando com Ele, o seu choro, Deus vai mostrar e vai se agradar a tal ponto de nos abençoar. Segunda coisa que eu aprendo no Salmo 70, Senhor, venha ao nosso encontro, o nosso auxílio, que está no versículo 2 ao versículo 3, 2 e 3 do Salmo 70, que diz assim: Fiquem envergonhados e confundidos que procuram a minha alma. Voltem para trás e confunda-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa a sua vergonha, os que dizem, olha que coisa maravilhosa. Se por um lado, no versículo 1 e a parte A do versículo 5, Davi está dizendo que nós precisamos orar por nós mesmos e lembrar que nós dependemos de Deus. Por outro lado, ele está falando o seguinte, precisamos lembrar que Deus sempre nos protege dos inimigos, pois Ele sabe de tudo. Davi estava com uma opressão, Davi estava com medo, Davi ora pelos perseguidores, Davi ora pelos inimigos. Quando alguém expressa para você que você não precisa orar pelo inimigo, guarda bem isso que eu estou dizendo para você. Quando alguém expressa para você que você não tem necessidade ou não precisa orar pelos inimigos, porque você está agora, ele é inimigo do justo, então eu não preciso de oração, deixa ele. Vamos, na verdade, pedir ao Senhor, é justo, então ele vai pagar. Nós sabemos de tudo isso. Mas quando existe essa expressão que você não deve orar pelos inimigos, é mentira. Nós temos que orar pelos inimigos. Nós temos que orar porque esses precisam da salvação e da graça de Jesus. Nós precisamos orar pelos perseguidores, por pessoas. Olha o que o Salmo está dizendo. Olha o que beleza o Salmo está falando. Versículo 3, ele está dizendo, virem as costas como recompensa da sua vergonha. Os que dizem, dizendo, Deus não está te ouvindo. Nós queremos o seu mal. Muitas vezes o inimigo fala mal de você. Um inimigo acaba
fazendo você de deboche, acaba até dando risada das coisas, dos sonhos que você tem. Mas entenda uma coisa, que Davi tinha a noção que os planos dos inimigos serão sempre frustrados por Deus. Por quê? Porque o inimigo pode até querer fazer uma coisa, ou querer matar, como Davi. Os inimigos queriam matar o rei Davi. E Davi tem uma noção, antes, porém, desejam desgraçar a vida dele. Davi dizendo. Mas uma coisa ele tinha certeza no coração, sempre a proteção, o escudo da graça, sempre estará nos protegendo, porque Deus é fiel. Por isso você tem que orar por você mesmo e orar pelos aqueles que te perseguem. Paguem o mal com o bem, paguem o mal com o amor, porque os inimigos sempre serão envergonhados por Deus, humilhados por Deus. Por quê? Porque os seus planos serão frustrados, porque Deus protege. Se você trazer à memória que você depende dele e orar por si mesmo, e se você também trazer à memória que Deus protege de todas as ações malignas e ora pelos seus perseguidores, Deus honrará e abençoará você, porque você não quer o mal e não pagará o mal com o mal, e sim o mal com o bem. Davi ora para que os planos malignos dos seus inimigos, ou seja, a maldade, não prospere. Quando você ora pelos seus inimigos, você está dando a ele a oportunidade do perdão, da graça e da misericórdia de Deus. Porque se Deus pagar a eles da forma que eles merecem, muito choro vai ser derramado, muita lágrima vai cair. E que você pague essas pessoas com o amor, porque só assim eles vão entender o que significa amar o próximo. Olha o que diz Romano, Paulo escrevendo para a igreja de Roma, capítulo 12, versículo 19 e versículo 20. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira? Não, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Entenda, na nossa caminhada cristã, nós devemos amar sempre. Seja amigo ou seja inimigo. Principalmente os inimigos. Porque proveito tem você amar só os amigos? Que proveito tem só se nós dermos para as pessoas que amamos coisas boas? Nós temos que mostrar a compaixão, o amor e a misericórdia que Jesus demonstrou na cruz. Por isso, Deus virá ao nosso socorro, ao nosso auxílio, se nós fizermos o que o Senhor tem para nós. E o que o Senhor tem para nós é trazer à memória que nós devemos depender dele. E da mesma forma, trazer à memória, porque Deus nos protege, pois ele sabe de tudo. Cada um que quer o seu bem, Deus abençoará. Cada um que quer o seu mal, Deus trará a justiça, e a justiça é dele. Mas nós clamamos ao Senhor que tenha misericórdia, que o Senhor dê chance a esse inimigo se converter, dê chance ao inimigo ser usado por Deus. Essas coisas que muitas vezes as pessoas têm ao expressar, a dizer que nós não podemos orar por inimigo tal, porque são inimigos. Então não requer a nossa compaixão. É mentira. Requer sim, porque Jesus demonstrou a compaixão para todos. Davi não pede que fossem mortos os inimigos, mas que desistissem e fugissem. Ou seja, na presença de Deus, os inimigos começam a entender que a proteção dele está sobre você. Ele pede que Deus intervenha e que os inimigos fujam. Não é isso que nós precisamos hoje? Não é isso que nós precisamos? Misericórdia, amor,
precisamos ter compaixão. Davi era um homem que não tinha o desejo de alimentar a vingança. Pelo contrário, era um homem cheio de arrependimento. É um homem que sempre estava na presença de Deus. Quando Deus tocava nele, quando ele estava cheio de si, ele falava, merece morrer. E o profeta diz, olha, esse cara é você então merece morrer? Ele diz, não, que eu seja misericordioso e que eu tenha misericórdia perante o meu Deus. Davi tinha uma facilidade de retroceder a sua ação quando trazia justiça no sentido humano, sofrimento. Nós precisamos trazer à memória que dependemos de Deus e trazer à memória que o inimigo conhece a nossa vida muitas vezes e nos dá cilada para nós cairmos. Mas o nosso Deus nos protege dessas ações. Pode acontecer coisa ruim para nós? Pode. Pode acontecer coisas que vão nos desanimar? Acontecerão. Mas nós precisamos depender a tal ponto dele, sabendo que ele dará a cada um a recompensa do que fez. Mas vamos clamar por esses, por misericórdia, por perdão. Porque Davi entendia que o Senhor iria estar vindo ao auxílio dele, porque ele tinha um coração perdoador, um coração que possuía dependência, um coração que tinha misericórdia. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, tenha no seu coração e tenha na sua mente, trazendo a memória que Deus perdoou no passado, perdoa ainda nós nesses dias atuais e perdoará até a vinda dele. Mas nós precisamos mudar a nossa atitude. O mundo precisa de Jesus. O cristianismo é o único que possui, a única religião que possui um Deus que se fez de carne e osso e veio até nós para nos dar a chance de falar, você merece o inferno, mas pelo meu perdão eu vou trazer você a morar comigo no meu palácio celestial. Por isso, meu irmão, traga à memória isso. Nos dias de hoje, nós precisamos orar pelos nossos inimigos. Para de querer que Deus faça o mal, porque Deus nunca faz o mal, Deus é justo. Converta o seu coração em amor, converta o seu coração em fé e esperança e salvação para os inimigos. Você sabe por que Deus não voltou ainda? Você sabe? É porque Deus está ainda dando a chance a todos que não aceitaram Ele como Senhor e Salvador para estar arrependidos da sua vida e dos seus pecados, dobrando o joelho, confessando Ele como Senhor e dando a chance a esses seus inimigos a se converter a Ele. Um exemplo claro, você poderia perguntar, Orlando, então me dá um exemplo simples, bem básico. Na cruz, lado direito e lado esquerdo possuíam dois ladrões. Um entendia que merecia aquilo, porque transgrediu a norma, a lei de Deus, estava pecando e merecia passar por aquilo. Mas ele confessa Jesus ali na cruz, já crucificado com Jesus. Ele entende, Senhor, lembras de mim quando entras no paraíso. O outro diz, você não é Cristo mesmo? Sai daqui e nos leva junto, aí eu vou crer em você. Note que na cruz possuíam duas pessoas, que é reflexo da condição humana. Uns confessam Jesus como seu Salvador porque entendem que precisam dele, que entendem que o Senhor conhece, que ele estava merecendo aquilo porque ele é justo. Da mesma forma, o outro não reconhece e desafia Deus. Nós nunca podemos desafiar a Deus, porque Deus conhece a humanidade. Deus fez a humanidade. Então Deus sabe o que é bom, Deus sabe o que é justo e Deus sabe o que é misericórdia. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto bíblico do Salmo 70, o Senhor vem ao nosso auxílio, que eu queria compartilhar com você esta noite de sábado, que precisamos trazer à memória ou lembrar, está no versículo 4 e versículo 5. Olha o que diz, que belos versículos. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Alegrem os que amam a tua salvação. Digam continuamente,
engrandecido seja o Senhor. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Sabe o que Davi está dizendo aqui? A expressão que ele está falando é que nós precisamos lembrar que sempre precisamos do auxílio dele, pois ele se apressa em cuidar dos justos. Ou seja, do justo, o homem justo, eu e você, aquilo que precisa ser justificado na cruz, que o aceitou como Senhor e Salvador. Precisa entender que Davi está falando, olha, folguem e alegrem-se todos que te buscam, Deus. Todos que te buscam, que são os justos, que aceitaram o Senhor, eles precisam entender que o Senhor virá. Pois eu, Davi dizendo, eu estou aflito, estou necessitado. Eu preciso da sua pressa. Ou seja, que o Senhor venha depressa. Eu preciso que o Senhor venha ao meu auxílio, ao nosso auxílio. Não para, Senhor, não pare. Que alguma coisa que te impeça a vir até mim, que o Senhor passe por cima e venha me ajudar. Ore pelos justos, ore pelos cristãos. A primeira oração você ora por si. A segunda oração você ora pelo seu perseguidor, aquele que quer o teu mal, precisa ser inimigo. E a terceira oração você ora pelos justos, pelos cristãos. Davi pede que Deus o anime para ele conseguir cada vez mais orar e viver a vida com alegria, sabendo que Deus estava vindo ao seu auxílio. Não é isso que nós estamos precisando? Deus precisa vir ao nosso auxílio. Por isso, quando você orar hoje, esta noite, eu peço a você, ore por si, ore pelos seus inimigos e ore pela Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo está vivendo um momento ímpar na história. Já aconteceu isso lá atrás? Já aconteceu. Mas havia um monopólio de Estado. E o Estado marcava o passo que deveria acontecer com a religião. Outra situação, outro momento histórico, a religião chegou perto do Estado a tal ponto da religião dar a palavra final, como os bispos na época, como os papas na época, e houve uma perseguição com relação aos outros cristãos. Só que agora o Estado de uma certa forma, está em um polo e a igreja está em outro. Nós somos Igreja de Cristo e essa Igreja de Cristo precisa da proteção do Senhor. Os cristãos precisam. Ore por eles. Interceda por eles. Não ore só por você. Não peça só para você. Ore pelos cristãos que estão ao redor do mundo precisando do Senhor. O texto traz a ideia de que há uma alegria festiva no coração de Davi, porque ele entende que as pessoas que buscam a Deus, que dependem de Deus e oram pelos seus inimigos, eles serão mais felizes. Ao ser mais felizes, eles entendem que haverá um livramento de Deus. E esse livramento de Deus é preciso de uma glorificação a esse Deus. Ore a eles, a Igreja de Cristo. Note que neste momento há um problema muito grande que o povo não está dando a devida glória a Deus. Se tudo isso está acontecendo no mundo, é porque Deus permite. Vontade absoluta de Deus é que se Deus não quiser, não realizará ou não acontecerá. Mas se Deus permitir, vontade relativa acontecerá. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer a você esta noite que o Salmo 70 demonstra para todos nós, como demonstrou para Davi naquele momento, dizendo: Senhor, venha ao nosso auxílio. Nós precisamos trazer à memória a dependência de Deus, trazer à memória que Deus nos protege dos inimigos, pois Ele conhece todas as pessoas por dentro. Da mesma forma, nós devemos trazer à memória que precisamos do auxílio dEle, pois Ele se apressa em vir e cuidar de nós. Há pessoas que precisam da nossa oração. E eu termino com uma palavra interessante, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 24 ao versículo 27. Jesus dizendo, olha o que ele fala:
Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Responsabilidade do Evangelho. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há um homem de ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Se você se apega demais aqui, nas coisas, no que você está vendo, nas coisas como estão acontecendo, que nós vemos notícias desagradáveis, notícias de pessoas morrendo em fila de hospital, pessoas sendo internadas. Se você só se apegar nisso, você vai ser uma pessoa que vai não ter esperança, não vai depender de Deus, não vai entender que o inimigo está aí e você não é protegido por Deus. Da mesma forma, Deus não está cuidando de você que é justo. Tira isso da sua mente e tenha uma coisa no seu coração: Senhor, nós contamos com o seu auxílio, nós contamos com a sua pressa em vir e nos abençoar e cuidar de todos nós. Eu desejo para você, meu irmão, minha irmã, não importa onde você estiver, Deus está aí com você. E que você ore por si, ore pelos que te perseguem, ou seja, os inimigos, e ore também pelos cristãos nesse mundo. Há muitos cristãos que estão morrendo nesse mundo por perseguição religiosa. A gente não tem noção porque estamos no Brasil e nós não sabemos o que está acontecendo aí fora. Mas muitos cristãos estão morrendo por pregar a palavra. Há muitos cristãos que precisam da nossa oração. Vamos orar um pouquinho mais e vamos buscar a Jesus para saber que Ele virá ao nosso encontro, em nome do Senhor. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe sua vida, que esse devocional do Salmo de número 70 seja um salmo para te abençoar, para te orientar e para trazer a você uma chance de esperança nesse mundo que está um caos. Que em nome de Jesus nós possamos orar ao Senhor e clamar a esse auxílio divino que nós precisamos. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu queria pedir para que você, junto comigo, orasse pelos aniversariantes dessa semana. Tá? Aniversariantes dessa semana é o Tiago Rori, 10/4, Marcos Zabi, 12/4, Rienomoto, 12/4, Mário Otsuji, 13/4, Paulo Kurotaki, 13/4, Sibério Nishimoto, 14/4, Shigeru Masago, 16/4 e Leila Yamada, 17/4. Que nós possamos orar por esses irmãos que completam mais um ano de vida essa semana e orar também por todos nós. Que Deus te abençoe, que Deus cuide de você, que Deus traga a graça de Jesus sobre a sua vida. Ore comigo agora para nós clamarmos ao Senhor, porque Deus é bom demais. Vamos orar? Pai Celestial, nós te damos graça, Senhor, essa noite de sábado. Queremos te louvar e engrandecer ao Senhor, porque sabemos que o Senhor virá ao nosso auxílio, como o Senhor já tem feito. Muito obrigado porque o Senhor é fiel. E desejamos, Senhor, o Senhor de uma maneira mais íntima. Por isso estamos orando ao Senhor agora. Esteja abençoando, Pai, esses que comemoram mais um ano de vida. Traga a sua graça sobre eles. Traga a tua bênção, a tua proteção sobre eles. Muito obrigado por mais um ano que eles comemoram, graças a Deus, com saúde. Que Deus venha abençoar eles e trazer aquilo que eles tanto pedem. Que seja essas petições aquilo que o Senhor tem para eles. Que em nome de Jesus, o Senhor venha sobre a vida e sobre a família deles. Em nome de Jesus. Nós queremos agradecer, Pai, por esse sábado que o Senhor nos concede. Muito obrigado por estar aqui com esses irmãos. Muito obrigado por você, pelo Senhor, me dar a oportunidade, Pai, de interceder por aqueles que precisam do Senhor. Que cada irmão e irmã que está comigo nessa live seja agraciado pelo teu poder e a tua misericórdia. Venha abençoar, venha proteger, Pai. Venha ao auxílio dessas pessoas.
Venha auxílio daqueles que estão no hospital, enfermos, seja por Covid ou não, Pai. Venha ao auxílio, Pai. Venha trazer a cura, Jesus, por esses que estão enfermos. Nós cremos no poder do Senhor, por isso dependemos de Ti. Como Davi dependia, nós estamos buscando a depender do Senhor. Por isso oramos por nós, para que o Senhor limpe o nosso coração daquilo que não Te agrada. Estamos orando pelos inimigos, Pai. Por aqueles que perseguem os Seus filhos, por aqueles que são inimigos da Tua graça e da Tua palavra. Que o Senhor venha trazer misericórdia, Pai. Que o Senhor venha protegê-los. Traga ao coração desses uma conversão que o Senhor pode trazer a paz e entender que eles podem se entregar a Jesus, porque o Senhor é poderoso, Pai. E nós oramos pela Igreja de Cristo, que precisam do Senhor, que precisam da Tua misericórdia, Pai, que precisam do Seu poder. Traz, Senhor, a proteção do Senhor pelos missionários que estão no campo aonde quer que estejam nesse mundo. Que o Senhor venha proteger, Pai. Que o Senhor venha cuidar. Porque nós sabemos que há uma perseguição religiosa nesse mundo, Pai. E nós precisamos do Senhor. Tem misericórdia desses Teus filhos. Venha proteger esses Teus filhos, Pai. Da mesma forma que Davi orou por si, pelos perseguidores, ou seja, os inimigos, e também orou pela igreja, pelos cristãos, eu também oro em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos a Ti por essa noite. Nos dá um final de semana cheio da graça e da bênção do Senhor. É o que nós pedimos, Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso, e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão e minha irmã. Muito obrigado por você me dar a oportunidade de ir até o seu lar, de trazer uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento para a sua vida e também para todos os seus familiares. Que Deus abençoe. Amanhã às 9h30 da manhã nós temos o culto online. Que você esteja comigo adorando a Deus, louvando ao Senhor, faremos a transmissão lá na igreja. Que em nome de Jesus você esteja debaixo dessa adoração nesse culto de domingo. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa compartilhar essa live. Olha, se a gente conseguir compartilhar pelo menos um compartilhamento, nós conseguimos impactar muitas vidas para que o Senhor seja honrado. Não é a Igreja Metodista Livre, não é o pastor Orlando, é o Senhor. A palavra será proclamada. Você é um instrumento fundamental na mão de Deus quando você compartilha. Que Deus abençoe, fique com Deus. Espero você na quarta-feira. Grande abraço, um beijo a todos vocês. Ficam com Deus.